Fala pessoal, acabou agora há pouco na Neoquímica Arena, Corinthians 1, São Paulo 1. Gosto muito amargo nesse empate, vamos falar um pouco sobre ele. Antes queria pedir para você se inscrever no canal, mandar comentários, sempre educados por gentileza. E dar o like, galera, por favor, dá o like, é muito, muito importante pro canal, pro algoritmo entender que é um conteúdo relevante. Eu preciso que o canal esteja sempre naquela lista de sugestão, então o like é fundamental, hypar o vídeo também, comentar, engajar. É o jeito de você colaborar aí com o Bopismo, tá bom? Bom, São Paulo empatou o jogo e, bom, essa minha cara de cu, acho que não dá pra disfarçar, né? Que eu achei, puta, um gosto muito amargo no final. Nossa senhora, velho. Perdeu uma oportunidade de ouro de vencer o Corinthians lá. O São Paulo venceu só uma vez na sua história, porque o Corinthians não jogou bem e mesmo assim conseguiu pontuar em casa. E o São Paulo não fez um mau jogo, mas deu um vacilo e caralho, como é frustrante isso, porque não fez um mau jogo. Eu vi gente no grupo de WhatsApp que eu tenho com São Paulinos falando, pô, São Paulo, o time se acovardou. Não acho que jogou o jogo, mas acho que o Crespo poderia ter feito coisa melhor nas mexidas. Pablo Maia hoje, cara, de verdade, o Pablo tem que começar jogando pra adquirir ritmo junto com os outros jogadores do São Paulo do adversário. Quando ele entra, cara, ele sempre entra numa rotação abaixo, cara. Sempre entra meio perdido. Hoje no meio de campo ele foi dar um passe de 1 metro, conseguiu errar e armou um contra-ataque. Eu gosto do Pablo pelos serviços prestados, é um moleque super decente e tal, mas a fase dele não. A má fase do Pablo parece não terminar, cara. Impressionante como ele tá abaixo, cara. E ele entra e ele não consegue proteger a zaga, ele não consegue dar mais solidez defensiva como já deu antes. É, e. Enfim, claro que o gol não foi culpa dele diretamente, mas o São Paulo parece mais vulnerável com ele em campo. E ele é um jogador com características mais defensivas. É, É um jogo daqueles do detalhe, né? O São Paulo fez 1 a 0 até de forma meio improvável ali, né? Não tava com um volume de jogo pra cacete e tal, mas tipo o jogo de clássico assim, meio igual, meio nervoso, picotado, o árbitro é uma bosta, né? Enfim, se esse é o árbitro bom da federação, a gente tá perdido, né? Porque se esse é o bom que a Federação Paulista tá apostando, puta. O cara picotou o jogo inteiro, deu cartão com 1 minuto de jogo numa falta que não era pra dar cartão, numa outra do Corinthians que não era, ele deu também. Então, assim, o cara da escola Daronco de arbitragem, credo, meu Deus do céu, um filhote do Daronco é tudo que a gente não precisa pro futebol brasileiro, de verdade. Nossa, péssima arbitragem. Irritante pra cacete, enfim. Mas o São Paulo fez uma partida de luta, não acho assim. Poucos jogadores foram mal, assim. Eu acho que quem foi mal? O Lucas, de novo, foi mal. O Lucas errou todos os lances dele no primeiro tempo, todos, sem exceção. Todos, todos, todos. Os passes, os domínios, os lançamentos. Eu entendo, tá voltando a ter ritmo e tudo mais, mas puta, cara, ele prejudica muito o time quando ele tá assim, meu, muito, muito. Porque o posicionamento dele acaba atrapalhando o Luciano, que fica mais preso, atrapalhando o Marcos Antônio, que também fica mais preso, perde fluidez no meio de campo. Os jogadores parecem procurar o Lucas e acho que a torcida também fica na expectativa quando ele pega na bola, mas ele não é nem sombra do jogador que ele já foi. Pode ser que volte a ser, mas por enquanto não tá nem perto. Ele errou tudo que ele tentou no primeiro tempo. Tudo, 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 tudo. Bola picada pra cacete e tal. E no segundo tempo o Pablo acho que foi mal. No gol, especificamente, o Alan Franco foi mal. Não é a primeira vez que ele faz isso. No jogo contra o Atlético Nacional aqui na volta no Morumbi, se vocês lembram, ele deu um bote errado também, que culminou no pênalti que o Enzo Dias cometeu e os caras empataram. Então o Alan Franco, quando ele tenta antecipar nessa do pivô, por ele ser um cara fraco, assim, fisicamente ele não é tão forte, ele perde. Geralmente ele perde essa bola. Porque ele não é um zagueiro imponente fisicamente. Muito técnico, muita leitura de jogo, fez uma boa partida hoje, de fato estava fazendo uma ótima partida, mas falhou no gol. Né? Ele que dá o bote ali errado, o cara gira em cima dele e aí acaba saindo o gol do São Paulo, do Corinthians. Cara, de resto eu achei que todo mundo fez uma partida honesta, assim. Eu gostei de alguns jogadores especificamente. Achei que o Danielzinho, não só pela assistência, aliás, uma ótima assistência. Ele é muito bom jogador e não sei se vocês se lembram, cara. Ano passado eu fiz um vídeo aqui pedindo que o São Paulo contratasse jogadores com fundamento. Que não errassem passe no meio de campo. Que faltava qualidade técnica pro São Paulo. Técnica. Jogadores que acertassem o beabá, coisa mais simples do futebol, que é um passe bem dado, firme, no pé, que acertasse o tipo de passe, se é no pé, se é no ponto futuro, se é lento, se é rápido, se é no alto, se é rasteira. Tudo isso muda, não é só dar o passe, é qual passe dá, em qual momento. E o Danielzinho tem essa inteligência que é meio empírica de qual passe dá no meio de campo. Então quando ele e o Marcos Antônio se aproximavam assim no jogo,
o São Paulo algumas vezes conseguiu sair da pressão do Corinthians porque os dois trocavam passes e clareavam a jogada. Inclusive, nesse sentido, o Bobadilla destoa, né? Porque o Bobadilla é um cara com energia e tal, mas ele passando é duríssimo. É um cara que fisicamente entrega, corre o jogo inteiro e tal, mas no primeiro tempo, por exemplo, ele saiu jogando errado. E assim, com esses zagueiros, Alan Franco, Arboleda, o Alan Franco até passa bem e tal, melhor do que o Arboleda, mas você fica com uma. Assim, o início da jogada do São Paulo fica muito, muito impreciso. Rafael, Arboleda, Mike, sobretudo, São Paulo fica, e a Bobadilha ali, o São Paulo fica com uma saída de bola muito temerária. Todo mundo, eu pelo menos, e imagino que muita gente fica com o cu na mão com o São Paulo saindo jogando rasteiro ali. Não tem jogadores para isso, não adianta. Não adianta, né? Então, assim, quando tá o Sabino, isso melhora. Quando tá o Marcos Antônio recuando, isso melhora. O Danielzinho melhora e tal. Mas de resto, cara, porra, assim, não dá pra ficar flertando com o perigo. O São Paulo poderia ter tomado gols do Corinthians assim. Então esse é um ponto de atenção. Mas achei que o São Paulo se comportou bem com dois zagueiros no jogo inteiro. Mas eu teria entrado com... Quando o Dorival Júnior coloca o Pedro Raul, que é um pirulão, que, cara, é limitadíssimo, mas é alto e tem boa presença na aérea, pô, era pra colocar o Sabino em campo, qualquer outro zagueiro, né? O Dória também tava no banco, mas era pra colocar outro zagueiro, assim, pro São Paulo ficar mais seguro atrás, sabe? Então acho que o Crespo, nesse sentido, leu mal o jogo, né? Tudo bem, não sei se o Marcos Antônio tava cansado, mas acho que dava pra tirar o Marcos Antônio e colocar o Sabino e manter ali o Danielzinho, Bobadilha, Luciano, Ferreirinha e Caleri. E quem foi bem pra mim? O Danielzinho foi bem, o Marcos Antônio foi bem, como costuma ir. O Luciano foi bem, cara. O Luciano, ele clareia muitas jogadas. Ele deu uma cabeçada que o Hugo defendeu. Depois, no segundo tempo, se o Tapia chega um pouquinho antes, faria 2-0. E ele clareia jogadas, cara. Puta que pariu, como dá um alívio. O cara que domina a bola passa direito. Caralho, cara. Porque você fica o tempo inteiro assim, ó. Um coito interrompido a cada segundo, o São Paulo jogando. Isso é muito estressante, muito aflitivo, bicho. O Tapia lutou pra cacete, tá longe de ser um primor, mas fez um gol de camisa 9 e lutou, e isso já é bastante coisa. Arboleda foi bem, Rafael foi bem também. Ninguém foi mal, assim, só destacaria mesmo o Lucas no primeiro tempo, o Paulo Maia entrou mal no segundo, o Ferreirinha não fez nada também quando entrou, mas também não teve chance, ficou mais correndo atrás do Mateuzinho do que qualquer outra coisa. Então, assim, gosto muito amargo, caralho, que gosto amargo esse empate no final, porque poderia ser uma vitória que mudaria o astral, São Paulo chegaria a 6 pontos, sabe? Porque vão ter jogos difíceis daqui em diante, continuando tendo jogos difíceis, o Palmeiras fora de casa é dificílimo, o Santos em casa também não é jogo fácil, a Ponte lá também não é jogo fácil, jogo sempre enroscado e tal. 2 pontos a mais que seriam fundamentais até pro astral, né? Depois que o Casares saiu. Seria uma mudança de chave fodida. O Morumbi fatalmente estaria lotado na quarta-feira, tomara que esteja. Inclusive trabalharei nesse jogo, estarei no gramado do Morumbi pela Cazé TV, trazendo as informações do São Paulo. Estou muito feliz, inclusive, com isso, uma realização de sonho, trabalhar num jogo do Morumbi em loco. Isso é uma loucura para mim, mas eu vou estar lá, São Paulo e Portuguesa, quarta-feira às 7 horas, a transmissão começa umas 5h30, 5 horas, enfim. Então, fatalmente a atmosfera seria outra no estádio depois de uma vitória num clássico, num lugar tão hostil como a Neoquímica Arena, mas espero que tenha mais de 30 mil, 40 mil pessoas ali no Morumbi para apoiar o São Paulo, porque precisa, porque em casa o São Paulo não pode negociar ponto, tem que vencer de qualquer maneira, tem que chegar aos 7 pontos e aí ponto por ponto ali para não precisar olhar para baixo, olhar para cima. Mas fez um jogo bom, cara. Um jogo bom. Poderia ser, cara, é isso. A gente não pode. Agora olhando o copo meio cheio. Porra, velho. Empatar lá nunca é mau resultado. O São Paulo vem numa crise sinistra. Tomou de 3-1 do Corinthians faz 2 meses, entendeu? Lá. Então. Fez um bom jogo. Jogando assim não vai cair. Não vai cair. Jogando assim todo jogo não vai cair. No Paulista, é evidente, mas também no Brasileiro não cai também. Então, assim, tem que jogar assim. Jogo competindo, deu mole no jogo, como acontece, né? Deu mole. E acho que tem que entender, assim, acho que todo mundo do São Paulo tem que entender que com um time com grandes limitações, como o São Paulo, não pode ter nenhum tipo de desatenção, jogadores e técnico, não pode uma falha. É foda isso? É foda, porque o futebol é uma ópera de erros, né? Tipo, são só erros. Sem ser o gol, só tem erro, né? Aliás, inclusive no gol tem erro, porque o time que toma o gol errou em alguma coisa, né?
Mas só não tem erro quando o time faz o gol, ele fez tudo certo. Ou às vezes tem gol sem querer também. Enfim, então o futebol é um jogo de erros. Então, para um time limitado não poder errar ou errar o mínimo possível é dificílimo, claro que é. Mas como torcedor, né, e enfim, é o desejo que a gente tem. Que o São Paulo não dê mais mole, não vacile tanto e consiga pontuar. Mas jogando desse jeito, de maneira competitiva, o São Paulo passa um recado bom pro seu torcedor. Isso é uma merda, né? Que merda, caralho. Bom, vamos para as notas dos jogadores. Ah, de novo, eu gostei muito do Nicolas, cara. O Nicolas, ele entrou, jogou bem, o Corinthians parou de atacar por ali, aquele... qual é o nome do moleque? O Dieguinho, né? Canhoto, bom de bola ali do Corinthians, ciscador, não se criou pra cima dele, o Mateuzinho parou de atacar por ali. Ele é mais seguro defensivamente do que o Wendel. Tem personalidade, meteu o pé, dividiu, assim, gosto muito desse moleque, cara, muito. Nicolas é jogador pra ficar de olho, muito de olho. Eu falei pro Arnaldo, mandei na live ali, pra mim ele vai ser titular de São Paulo em março, titular absoluto. Muito bom jogador, muito bom jogador. Talentoso, personalidade. Gostando muito dele, velho. Mais uma entrada difícil. O Mike também fez bom jogo, gosto que ele peitou, deu uma. Sabe, testa acontece com aquele Matheus Bidu, que é um folgado, caralho. Que jogador folgado, bicho. E eu gosto disso do Mike, já falei, né? Ele tem bril. Ele tem bril, cara. Ele não se intimida. É isso. É meio doidinho, foi expulso no primeiro jogo, hoje também, né? Flertou com isso, mas puta, é bom ter uns caras assim. É bom ter uns caras meio com parafuso a menos. Eu gosto desse tipo de jogador, sempre gostei. Bom, notas, Rafael, 6,5, acho que foi bem. Mike, 6, fez um jogo seguro, ok. Arboleda, 6,5. Alan Franco, puta, ia dar 8 se tivesse vencido, mas pela falha no gol, baixa a nota para 6,5. Wendel, dou nota 6. Foda que o Wendel parece que ele vai se machucar a qualquer momento. Assim, respirando ele vai se machucar, sabe? Essa é a impressão que dá muita aflição, ele tá sempre manquitolando, ele tá sempre meio penso, tá sempre meio, ai, meu caraca, aflitivo. Mas não fez um mau jogo, 6. Danielzinho, 7. 7,5, o Danielzinho. Marcos Antônio, 7. Danielzinho, 7,5 pela assistência. Bobadilha, 6. Lucas jogou mal, cara. 5. Lucas jogou mal. Luciano, 6,5, 7 pro Luciano. Tapia, 7 pelo gol, 7. Entraram o Caleri, mal tocou na bola, mas brigou ali em alguns momentos, 6 pro Caleri. Pablo foi mal, do nota 5 pelo pouco tempo em campo, mas ele foi mal, cara. Pablo foi mal. Ai, moleque, a gente precisa de você, mano. Você precisa voltar a jogar bem, mano. Você precisa voltar a jogar bem, cara. O Cedric não entrou mal. Foi mais seguro que eu imaginava ali quando nos duelos com o Vitinho. Eu gostei do Cedric, dou nota 6,5. Não, 6, vai pro Cedric, pouco tempo também. E o Ferreirinha, 6 também, 5,5, porque não fez muita coisa também, não pegou na bola. Então é isso, acho que fica a decisão nossa de qual copo olhar, o meio cheio ou o meio vazio. Eu tô alternando entre os dois a cada segundo. Acho que agora vai ser difícil deglutir esse empate e falar essa derrota, porque gosto de derrota, né? Mas no final é um resultado bem... Não é um resultado ruim empatar com o Corinthians na Neoquímica, sobretudo pelo jogo que a gente fez. Beleza, meus amigos, minhas amigas? É isso. Agora é quarta-feira contra a Portuguesa, tem que ganhar de qualquer jeito. Conto com vocês para comentar aqui, dar like, por favor, engajar, hypar o vídeo. E ó, amanhã tem entrevista no Bopismo, hein? Ao vivo, um convidado que eu sempre quis trazer aqui no canal. Bom, vou falar para vocês, Igor Rodrigues estará no Bopismo amanhã às 3 horas da tarde, às 15 horas. Grande convidado, Igor Rodrigues. Adoro o Igor, um queridaço. Tava louco para trazer ele no Bopismo fazia tempo. Tá bom? É isso, meus amigos e minhas amigas. Engajem, mandem esse link para quem você quiser. E quarta-feira nos vemos no Morumbi. Gostaria de ver algumas de vocês lá no Morumbi, dar um alô e tal. Beleza? Valeu, queridos. Beijo. Bom fim de domingo para vocês.